Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão patronizando esse programa são Boa Vista Comércio de Equipamentos, Academias em Geral, Barbearia Molina, cuidando do seu visual, e Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura. Como empresas de apoio, estão conosco CB Imóveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Toda família é composta por um homem e uma mulher. Casal que gera filhos e filhos que precisam ser ensinados, educados, disciplinados, para que tenhamos um mundo melhor. Se for para dar um título a essa mensagem, seria Tal Lar, Tal Mundo. Será que Deus se interessa realmente pelas crianças? Milhões de crianças são exploradas, maltratadas e violentamente atacadas a cada ano. Muitas delas trabalham como escravos em condições precárias. Outras são raptadas e forçadas a se tornarem soldados ou prostitutas infantis. Além disso, a confiança de muitas crianças tem sido traída pelo incesto e por outros atos hediondos de abuso de crianças. Penso que milhares de pessoas acham que Deus abandonou essas crianças e que não se interessa realmente por elas. Será que é mesmo assim? Será que o fato trágico de serem as crianças exploradas e muitas vezes maltratadas significa que Deus não se interessa por elas? Vamos ler um texto que encontramos em Mateus, no capítulo 19, e no verso 13, que nos diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Deus condena quem maltrata crianças. Nunca foi a intenção do nosso Deus que as crianças fossem exploradas por adultos cruéis. Maltratar crianças é uma das consequências mais trágicas da rebelião da humanidade no Jardim do Éden. Essa rejeição da soberania de Deus abriu o caminho para humanos explorarem cruelmente seus semelhantes. Deus detesta os que tiram vantagem dos fracos e dos indefesos. Muitas nações antigas que não serviam a um Deus verdadeiro sacrificavam crianças, mas Jeová disse que isso era coisa que não havia ordenado e que não lhe havia subido ao coração. Deus ama as crianças. O interesse de Deus pelas crianças se torna evidente pelas instruções sábias que ele dá aos pais humanos. Crianças criadas num lar seguro tornam-se com mais probabilidade adultos maduros, bem ajustados. Por isso, nosso Criador instituiu o casamento, uma provisão vitalícia em que ele diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e tem se unido, se apegado à sua esposa, e eles têm se tornado uma só carne. Na Bíblia, as relações sexuais são permitidas apenas dentro do casamento, a fim de que quaisquer filhos que venham a nascer possam ser cuidados num ambiente agradável e estável. As Escrituras Sagradas ressaltam também a importância da educação dada pelos pais. Os filhos são uma herança da parte de Deus. Deus exorta os pais a dar a seus filhos uma boa orientação na vida, assim como o arqueiro faz cuidadosa pontaria antes de lançar as flechas. Vós, pais, diz a Bíblia, não estejais irritando os vossos filhos, mas prossigam em criá-los na disciplina e na regulação mental dada por Deus. Outro modo de Jeová mostrar seu amor pelas crianças
é por ensinar os pais a protegerem seus filhos contra os malfeitores. No antigo Israel, até mesmo os pequeninos eram ordenados a escutarem a lei, e isso incluía distinguir entre a conduta sexual correta e a imprópria. Deus quer que os pais façam tudo o que puderem para proteger seus filhos contra quem quer que possa aproveitar-se deles ou maltratá-los. O eterno amor de Deus pelas crianças foi belamente demonstrado por Jesus Cristo, que é um reflexo perfeito da personalidade do seu Pai. Quando seus apóstolos, numa tentativa equivocada de ajudar a Jesus, tentaram impedir que os pais lhe trouxessem seus filhos pequenos, Jesus os corrigiu com indignação. Disse: "Deixem vir a mim as criancinhas." E tomou as criancinhas nos seus braços e começou a abençoá-las. Na Igreja Brasil para Cristo, aonde sou pastor, temos uma atenção especial para as crianças, uma equipe de professores que transmitem a mensagem bíblica, o ensinamento para as crianças, para que elas possam crescer amadas e obedientes, tanto a Deus como a seus pais. Milhares de pais e mães, devido à correria da vida, acabam terceirizando a educação e o cuidado com os filhos. E isso é muito perigoso. Principalmente nos primeiros anos de vida, acontece a formação do caráter da criança. Nessa fase, é fundamental ter o acompanhamento dos pais, amando, brincando e disciplinando a criança. Quer destruir o caráter de uma criança? Dê tudo a ela. Quer destruir? Nunca diga não e faça todas as vontades impostas pela criança. Geralmente, nenhum pai tem paciência de ver uma criança chorando, mas o choro faz parte da vida. Lembre-se que o choro também cumpre seus propósitos. Todos os males da sociedade, sejam financeiros, políticos, escolares ou religiosos, têm a sua origem no coração do ser humano. Sabemos como é o coração das pessoas. A Bíblia diz que ele é corrupto. Ainda lá no Jardim do Éden, Deus uniu o homem e a mulher para serem o que chamamos de família. O ambiente que é formado pelo amor exercitado entre todos da família cria o que chamamos de lar. O lar tem suma importância na vida humana, pois é o berço de costumes, hábitos, caráter, valores morais de cada ser humano. Diante disso, posso afirmar: tal lar, tal mundo. Como uma criança é educada, orientada, assim teremos cidadãos governando empresas, estados e países. Quando falamos de educação de filhos, devemos entender o que basicamente ela é. Educação de filhos é educação de almas. O coração da criança é o alvo de educação. Se o coração de uma criança é treinado, as ações da vida de um adulto serão influenciadas pelas ações de uma pessoa que se conhece seu coração. Por essa importância dada ao coração de uma pessoa, a educação de filhos deve indicar o treinamento do coração. Uma observação deve ser dada nesta altura. Quando uma criança faz algo que não é aceitável pelos pais, a tendência é desculpar tal ação pelo ditado: "é coisa de criança" ou "é coisa de jovem". Uma atitude dessa é nada menos de uma fuga de responsabilidade que os pais têm em corrigir as ações dos seus filhos. A Bíblia diz que pelas ações da criança se conhece a criança. A verdade é, as ações tolas vêm de uma criança tola. O que é necessário neste caso
É uma correção e não uma desculpa. Tolice deve ser cortada em crianças de qualquer idade. O que a criança faz indica o que ela tem em seu coração. Educação adequada transformará tal coração em prudência, autocontrole e sabedoria. O que é necessário é educação, não uma desculpa. E o que a educação dos filhos não é? Educando os filhos não é só o que os pais investem no filho, é muito além de um ambiente de bem-estar no lar. Os pais fornecendo roupa de bom gosto, comida deliciosa, habitação adequada, escolaridade avançada, proteção adequada e posição social não deve ser igualada à totalidade na educação de filhos. Todas essas áreas de uma vida podem ser cultivadas e bem estabelecidas sem ter dado uma educação propícia ao filho. A alma do filho deve ser treinada. Ela não é neutra. Ou ela tem Deus como alvo de agradar, ou ela tem o que não é de Deus como alvo de agradar e imitar. Não existe outras opções. A Bíblia diz que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quero falar também sobre a autoridade na educação dos filhos. Há opiniões diferentes sobre a educação dos filhos. Cada pai e mãe tem uma opinião como a educação deve ser feita. Os profissionais da educação também têm opiniões diferentes. Estas opiniões são divergentes. A sociedade dita inferências que podem ou não responder às realidades. Os sentimentos no seio dos pais podem também indicar um caminho que deve ser escolhido deste desafio de educação dos filhos. Existe um padrão maravilhoso para educar os filhos. Esse padrão vem através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é pura por inteiro. A Bíblia é de Deus. Sendo de Deus, ela é o único livro não adaptado às opiniões, pensamentos ou filosofias do homem. A Bíblia mantém-se estável em todas as épocas. Ela é sempre atual e por isso não é carente em nenhum ponto qualquer para ser aplicada em qualquer situação, e especialmente nos desafios na educação de filhos. A Bíblia é necessária. Quando lemos Mateus 4,4, aprendemos cada vez mais. Como o pão é necessário para o corpo físico, a palavra de Deus é necessária para a alma ou espírito do ser humano. Para as almas dos filhos serem educados, é necessário alimentação espiritual. As Escrituras Sagradas são essa alimentação espiritual e ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você, pai, mãe, transmita princípios bíblicos para os seus filhos. Se os pais, na educação dos filhos, só colocam a sua própria palavra como autoridade final de tudo, um dia, mais cedo ou mais tarde, os filhos podem rebelar contra o raciocínio dos pais. Mas se os pais estão treinando os filhos segundo os princípios bíblicos e informando seus filhos que os princípios de Deus são imutáveis, eles realmente farão toda a diferença e exercerão autoridade na vida dos filhos. Para a alma do filho ser treinada, ela necessita instrução espiritual. E a Bíblia, para isso, é superior. Qualquer sistema de pensamento que não baseia-se na palavra de Deus é falho. A filosofia do homem eventualmente levará à deificação do homem. Se não é de Deus, não levará a Deus. Lembramos como é o coração do homem, é corrupto.
Se a filosofia usada na educação dos filhos não for divina, o filho não terá orientação adequada para todas as áreas da sua vida. Só quando a criança sabe de onde veio, para qual razão veio e para onde vai, pode realmente ser e viver de forma equilibrada. Só a Bíblia pode dar as respostas competentes para essas perguntas essenciais. Como a Bíblia é divina, entenda que a palavra de Deus é para o benefício do ser humano, portanto, de todas as crianças também. Sendo divina, ela tem o que precisamos para orientar em assuntos tanto da vida terrestre quanto a vida celeste. O que é certo e errado são absolutos. Só Deus pode comunicar com autoridade nesses assuntos. A Bíblia pode ser consultada também nos assuntos morais. Tudo o que é necessário ao ser humano, nós encontramos na Bíblia. A Bíblia não ensina tudo o que é possível saber, mas tudo o que é necessário, ela aborda. Por que usar a Bíblia na educação dos filhos? Porque a Bíblia é a verdade. A pior coisa que existe é criar um filho na mentira ou tolerando a prática da mentira. Quando os princípios da Bíblia são aplicados da maneira correta, eles produzem resultados previsíveis. Ela é a fonte de verdades absolutas. Há consequências fixas tanto na observação quanto na negação dos princípios da palavra de Deus. Se observarmos e obedecermos, teremos bênçãos. Se não observarmos, não teremos bênçãos. Compreender um pouco mais da importância de educarmos, ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos? Tal lar, tal mundo. Como diz a palavra do Senhor, ensina a criança o caminho que deve seguir e jamais se desviará dele. Amém? Eu quero orar com você. Pai amoroso, nós pregamos uma palavra que envolve a família, que envolve a educação dos filhos. Quantos filhos estão crescendo e vivendo sem a educação da tua palavra? Eu oro agora abençoando esse pai, essa mãe, para que tenham um maior comprometimento em ensinar os seus filhos a verdade, ensinar os princípios da Bíblia Sagrada. Querido Deus, eu repreendo toda ação maligna de destruição na vida das crianças, no seio da família. Nós abençoamos para que haja um entendimento maior e uma decisão de cuidar e abençoar os filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Muito obrigado por orar, por abençoar toda a equipe do programa Com Fé é Possível. Nossa alegria será ainda maior em receber você, seus filhos, toda a sua família, no auditório da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Erechim. O endereço está na tela, Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Todas as quintas e domingos à noite, um momento especial de bênção para você. Muito obrigado a todos, até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim.